Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos em Cristo Jesus, boa tarde. É um prazer, povo de Deus, estar neste momento entrando nos olhos de vocês, na mente de vocês, no coração de vocês, povo de Deus, paz e bem, paz de Jesus, que é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Saúdo-vos neste amor imenso de Jesus. Trago hoje uma coisa a ser discutida, uma coisa que muitas pessoas correm atrás, buscam, mas muitas vezes decepcionam, não com aquele que intercede, mas pelo seu próprio comportamento de não perdoar. Então, nós vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 28. Então, trouxeram-lhe um possesso que era cego e mudo. Jesus o curou e ele começou a falar e a enxergar. Toda a multidão se espantou e começaram a dizer: não será este o Filho de Deus, o filho de Davi? Os fariseus, ao ouvirem isso, disseram: ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebul, o chefe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino inteiramente dividido ficará destruído, e toda cidade ou família inteiramente dividida não se manterá. Por isso, se Satanás expulsa Satanás, está dividido inteiramente. Como esta poderá manter-se? Então, cura. Cura. O que é cura? Cura é uma libertação. E eu tenho que me preparar. Se eu vou receber a oração de cura e libertação, eu tenho que estar preparado. Primeiro eu tenho que me confessar bem. Primeiro eu tenho que perdoar. Primeiro eu tenho que derrubar todo o meu orgulho. Assim como eu vou receber, eu vou pedir uma intervenção, eu vou pedir uma ajuda, um auxílio a Deus, a Jesus Cristo, eu tenho que estar disponível para receber e preparado para receber aquela ajuda. Então, muitas vezes as pessoas procuram um ministro de oração por cura e libertação, mas vai seco que só a serra de Saara. Então não se prepara, não sabe, não se confessa, não perdoa o amigo, o irmão, o pai, a mãe, os vizinhos, nem ele próprio, porque eu tenho que me perdoar eu mesmo, pela minha falta de amor, falta de fé, falta de respeito ao irmão, por eu ser agressivo, por eu ser qualquer forma que eu tiver. Eu tenho que buscar a oração por cura e libertação, mais limpo, porque eu vou receber uma intervenção. Os médicos da ciência trabalham na ciência humana.
trabalham com materiais humanos, bisturi, é linha, hoje é laser, é tanta coisa, se preparam para fazer uma cirurgia. O ministro de oração por cura e libertação também tem que se preparar, tem que se municiar, tem que se vestir de uma roupagem, blindagem, que o espírito maligno, que as coisas malignas não possam, o orgulho, a superioridade, o eu faço, eu mando, mas ele esteja uma pessoa simples, humilde, para interceder por aqueles, como Moisés no deserto, Moisés na passagem do Mar Vermelho, por outros lugares, ele intercedeu. Então, se eu vou fazer oração por cura, eu tenho que orar primeiro por mim. Eu tenho que me preparar. Porque eu vou receber uma pessoa, eu vou conversar com uma pessoa que eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é o jeito, então eu tenho que estar. Qual é a minha preparação? Pai nosso, salve a rainha, é a alma de Cristo. Esta é a minha blindagem, a armadura do cristão, ler uma leitura, ter uma boa intimidade, jejuar, estar sempre frequentemente jejuando, sempre na Eucaristia, para poder fazer a oração por cura e libertação. Porque você, eu, ministro de oração por cura e libertação, os médicos estão cuidando da doença material e científica. E o ministro de oração por cura e libertação, ele às vezes cura, às vezes ele intercede pela cura física e material humana. Mas às vezes ele vai ter um combate com uma coisa sobrenatural. E se ele não tiver preparado, se ele não tiver vestido, se ele não tiver ungido, se ele não tiver protegido, será uma presa fácil nas unhas do maldito. Porque ele sabe também, o demônio ele anda no mocotó da pessoa, do cristão, como o cachorrinho anda atrás de farejando. Então ele anda. Ele pega em qualquer vacilo, ele sabe. Então eu, para fazer oração de cura e libertação, eu tenho que estar isso. Para o médico entrar no consultório, ele veste um jaleque. Já sabe que vai trabalhar. Então o ministro de oração por cura e libertação, o jaleque dele é a palavra de Deus, é a confissão, é a Eucaristia, é a humildade, é a simplicidade, é ser uma pessoa honesta e sincera. Ter um preparo para não botar o diabo onde ele não está, tirar o diabo de onde ele está e botar para outro lugar. Então, são essas as nossas... Então, Jesus curou. E aí você vê lá na leitura que os caras disseram, é o Belzebu, ele expulsa demônio com o poder de Belzebu. Com Jesus, imagine nós. Como é que faz? Então, meu irmão, no dia que você for para um grupo de oração, pedir oração por cura e libertação, primeiro você tem que perdoar, se perdoar. Você é egoísta, você é rancoroso, você tem alguém que você não gosta, tem o seu irmão que você não gosta, tem seu pai que você não gosta, sua mãe que você não gosta, e assim o padre que você não gosta, a pessoa que canta na igreja que você não gosta. Perdoe você por esses egoísmos que você tem, por essas coisas que você tem. Só aí você procura a oração por cura e libertação, porque você vai pedir uma libertação. E esta libertação vem através da primeira sua se libertar do egoísmo que você tem, das culpas que nós temos, do mal que nós fazemos, das coisas que nós cometemos e que precisamos nos perdoar para poder receber a oração. Não pegar a oração seca e quando você não alcança, porque você vai com a ânsia de receber a cura, de se ver livre do fardo que você está carregando, quando você não alcança, você tira dos cachorros e joga em cima do ministro de oração por cura e libertação, que não sabe de nada, que é uma bestalhada, que não sei o quê. Por isso que nós, quando a gente for se preparar para um ministério de oração por cura e libertação, sabemos que nós somos alvo nos olhos do maldito, nos olhos do inimigo. Ele está com a flecha armada para você. Então você tem que andar blindado.
Você tem que se blindar, se municiar, se vestir. E a sua vestimenta é oração diária, é leitura da Bíblia, é leitura das Sagradas Escrituras, é confissão, é Eucaristia, é comunhão, é você estar ligado com Cristo, vestido de Cristo, porque você vai ser um médico espiritual. Você vai cuidar, às vezes, não é a depressão, às vezes não é o embriaguez, às vezes não é outra coisa, mas às vezes a possessividade. É obrigado que nós conheçamos bem o que é as patologias científicas e as patologias espirituais. É de conhecer. Tem uma coisa que é muito fácil de você entender, de você descobrir. Sempre usar o Salmo 22 ou 23. Porque quando você chama o doente para rezar o Salmo, com certeza todo ele vai dizer. Se ele tiver possesso, ele vai dizer todas as palavras, ou não diz nenhuma, porque a possessividade não quer saber com nada sagrado. A cruz, você tem que conduzir uma cruz, você tem que conduzir uma água benta, você tem que conduzir isso, não para andar jogando aí, a Deus dará, mas para utilizar no momento oportuno. Então, a cruz, porque o diabo tem raiva da cruz. E às vezes ele também faz uma pegadinha. Ele se faz de vítima para te pegar. Você tem que ter muito cuidado no teu discernimento do que é o maligno, da força e do poder que ele tem também. É provisória. Então, para fazer oração, nós temos que estar blindado. Primeiro, ao sair de casa, reze. Por isso que é que você tem que fazer. Estar sempre vestido desta poderosa proteção, coberto com essa proteção, porque você vai se encontrar, você não sabe com quem. Então você tem que saber o que é possessão, obsessão, vexação, para você então chegar a partir para o confronto. Outra, nós não podemos fazer exorcismo, porque exorcismo é um processo. Exorcismo é um processo. Então, somente um padre autorizado, um bispo, pessoa, pode fazer isso porque é um trabalho, é um processo. Não é chegar lá e dar cá, não. Não é dizer eu te expulso e tu vai embora, não. Porque muitas vezes nós olhamos lá, o que cara chegou lá e diz, eu lhe expulso em nome de... O cara disse, Paulo eu conheço, esse Jesus eu conheço, mas vocês eu não conheço não. Quem são vocês? Então muitas vezes temos que ter cuidado. Isso é cura. Curar é me libertar. Então, para mim me libertar, eu tenho que querer esta libertação. E para mim querer essa libertação, eu tenho que perdoar. Se você não perdoa, você não alcança a cura. Se você tem ódio, você não pode receber a cura. Por quê? Porque como é que eu vou me libertar se eu estou preso a uma coisa? Então, primeiro eu tenho que me libertar. Primeiro eu tenho que me perdoar. Tenho que perdoar aquelas pessoas que eu não gosto, que eu não tenho como me relacionar, para que eu possa receber o sacramento, a cura e a libertação. Só vou me libertar se eu estiver limpo, se eu estiver em paz comigo, com Deus, com os irmãos. Aí eu posso alcançar, porque a chave da cura é o perdão. A chave da libertação material é o remédio, é a autorização, é a receita, é a ordem que o médico passa. E para mim alcançar a libertação das maldades, dos malefícios, é necessário eu estar em paz com Deus e com os irmãos. Então é isso. São meu diagnóstico. Nós nunca devemos chegar também como orar por cura e libertação e colocando logo a mão na cabeça. Converse primeiro. Vamos conversar. Saber se inteirar do que é o problema. Porque muitas vezes se confunde a depressão com a ação demônica.
Porque o depressivo, ele fala diferente, ele tem uma força excomungal, ele faz tudo. Porque a depressão leva. Então é obrigado que saiba conversar com as pessoas, assim como o médico conversa, e às vezes chama o acompanhante para conversar, e o ministro de oração por cura e libertação é um médico espiritual. Então ele tem que ter esta capacidade. E também não ser pessoa boquirrota, que faz as coisas acabadas dizendo, eu fiz isso e eu fiz aquilo, eu fiz mais aquilo, eu fiz mais aquilo. Porque nós temos que obedecer o que a nossa igreja católica, ela não precisa de propaganda. Ela não precisa dar propaganda do que ela faz. Ela sempre faz e cumpre o que o mestre diz. Não dizei a ninguém o que você acabou de receber. Então é necessário que nós tenhamos este cuidado. Nós que vamos orar e quem vai receber, se prepare. Perdoa, meu irmão. Se você é esta pessoa, perdão, eu estou lhe falando isso, mas é porque quem ama, cuida. E eu amo os meus irmãos, mesmo que eu não conheça, mas que tem as patologias materiais e as patologias espirituais, sendo os malefícios ou ações malignas, ou que não seja, ou doença física. Mas é obrigado que nós tenhamos este cuidado de nos preparar para receber. Porque se o terreno estiver pronto, a semente que eu planto vai nascer frondosa e vai frutificar, vai crescer, vai produzir fruto. Se o terreno estiver cheio de pedra, de lixo, não nasce semente, e se nascer, é engendrada e não produzirá. Por quê? Foi plantada num terreno sem preparo, sem adubo, sem nada. Então a oração de cura e libertação é essa. Muitas vezes as pessoas fazem isso por curiosidade, para saber se o ministro é certo, se a pessoa está correta, e assim. Deixamos também que isso é pecado, eu ir testar o ministro de oração por cura e libertação, eu testar o padre, se o padre é correto. Então eu tenho que ser uma pessoa consciente do que eu vou pedir, do que eu vou fazer. Porque eu vou receber uma mediação entre mim e o ministro Jesus Cristo e expulsar o demônio da minha vida. As maldades, as coisas que ele faz. Então, esta é a nossa preparação para a oração por cura. Tanto deve se preparar quem vai receber, quem vai pedir a oração por cura e libertação, como quem vai fazer. Nunca, mas nunca sair para fazer. E já digo, todas as pessoas nunca devem sair de casa sem rezar, sem se entregar, sem pedir a intervenção, sem pedir a proteção de Deus na viagem que você vai fazer, seja ela para onde você for. É um hábito que nós temos que ter diariamente. Não sair sem primeiro conversar com Deus e se entregar. Alma de Cristo, santificai. Paixão de Cristo, confortai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Corpo de Cristo, santificai. E assim por diante. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossa chaga, escondei-me. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai e mandai para vós. Então você rezando, salve rainha. Credo, Pai nosso, alma de Cristo, você está se blindando para ir para a luta. Se entrega a Jesus. Se entrega e deixa-se na mão do Espírito Santo. Então é isso. Já na alva luz do dia ao raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua benção lutou, sem jamais desistir. Não largava o anjo, ele sempre insistia, não saía dali, sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi.
Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Eu não consigo mais viver sem te sentir. Nada vai me impedir. A unção de Deus sobre mim. Faça isso. A cruz de Cristo. Cruz sacre secre me quero. Non draco se que me quedro. Va de retro Satanás. No há caminho que libana. No há caminho que libas. Repes venena viva. Amado com a armadura de Deus. Amado com a armadura de Deus. O inimigo não resistirá. A sua força por terra cairá. O inimigo não resistirá. A sua força por terra cairá. Então é isso. Jesus fez cura. Jesus curou naquele tempo e cura hoje. Nós não somos donos dos sacramentos. Nós não somos donos dos dons. Nós não somos donos da cura. Quem cura é Jesus. Nós podemos ser usados. Nós somos o canal. Nós somos o cano aonde a água chega nas casas. Nós somos um cano aonde a graça vai. Deus pode nos usar para fazer uma interferência para curar, e nós temos que ter muito cuidado. Quando eu falo no cuidado, para saber o que é o problema, para que o inimigo ele faz cura também. É falsa, porque as curas de Deus, feita por Deus, é completa. Ele não faz por metade. Mas as curas do capeta é provisória, um pouco de arrebento. Então, isso nós temos que, quando eu estivermos conscientes, e é sempre que eu falo, perdão, perdão, perdão. Tem gente que não gosta quando eu falo isso. Perdão, perdão, porque perdoar. Agora, esse perdão também, eu tenho que perdoar e esquecer também a dor. Eliminar a dor que fica no coração. Porque, eu perdoei, mas não gosto de ver, não quero nem ver. Como foi que perdoou? Se você perdoa, passa, dói, mas é obrigado a fazer isso. Porque se não perdoares os homens, diante dos homens, o vosso Pai também não perdoará no céu. Então isso, meus irmãos, para ter a oração de cura e libertação, somos obrigados a perdoar.